Amém, irmãos? Efésios capítulo 2, 13 e 18. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito Santo. Te agradecemos nessa manhã, que o Senhor é a nossa verdadeira fonte. Agora pedimos que o Senhor jorre de nós, como nós louvamos, que seja uma fonte, como diz a sua palavra, que é uma fonte a jorrar para a vida eterna, Senhor. Então jorre a tua palavra. Use teu Espírito Santo para jorrar em nosso coração, em nosso interior. Ministra a nós nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Eu queria falar um pouco sobre a cruz de Jesus Cristo. A cruz, ela é o grande fato da história. Então, se você pegar a história da humanidade, a história geral, quem estuda a história, você vai ver que a história geral ela se divide em duas partes: antes de Cristo e depois de Jesus Cristo. E é interessante que a cruz de Jesus Cristo ela é assim, porque ela trata do passado, do presente e do futuro. Então, eu penso que a cruz é o grande fato para que a gente possa experimentar aquilo que a gente chama de filiação numa linguagem mais bíblica, é o que a gente entende como ser filho de Deus. E aqui na abordagem de Paulo, o que a gente entende a partir do versículo 13 é que Paulo começa declarando aos irmãos da igreja em Éfeso que eles deveriam perceber que todo mundo sem Jesus Cristo estava longe. Todos estavam longe. Longe como assim? Porque Deus criou o homem para ele. Então, por homem ser de Deus, para pertencer a Deus, viver para Deus, Deus estava perto do homem, o homem estava perto de Deus. Mas houve uma coisa na história, que a gente chama a história da redenção, que a gente chama de pecado. Isaías diz que é o pecado que faz separação entre Deus e o homem. Então, o pecado separou o homem de Deus. O pecado afastou o homem da presença de Deus. E Paulo, dizendo em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Paulo diz que nós estávamos distante, longe, sem proximidade, sem companheirismo, sem comunhão com Deus. Então Paulo aqui ele diz que houve uma reaproximação. Biblicamente a gente chama isso de reconciliação. É tipo quando você briga ou com seu marido, ou quando você briga com seu filho, ou com alguma pessoa próxima de você, a necessidade que você tem é de reaproximação, de reconciliação. Então o homem, por ter ofendido a Deus, ter agredido a Deus pelo pecado, Deus fez com que o homem ficasse muito distante da presença dele. Mas aqui o apóstolo Paulo, no versículo 13, na parte B do versículo, ele diz assim: fostes aproximados pelo sangue de Jesus Cristo. Aqui está a beleza da cruz, irmãos. Que Deus, através de Cristo, Paulo diz aos Coríntios, ele nos reconcilia de novo com o Pai. Então, tudo aquilo que havia de distância, de longura e de não tentar encontrar a presença de Deus, como Romanos 3, Paulo diz, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, não há quem queira, não tem como. Mas a proximidade, a aproximação, a maneira que Deus fez mesmo com seu próprio caráter santo,
em enviar seu Filho, João 3,16. É assim que Deus se aproximou de você, de você, de você, de mim. Deus veio ao nosso encontro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça mais. Tenha vida. É mais, irmãos. A promessa de sermos reaproximados está baseado no sangue. Não é pelos seus méritos, pelo seu livre-arbítrio, pelo que você faz, pelo que você não faz, porque eu sou bonzinho, porque eu sou um crentão, porque eu não sou crentão, é porque eu frequento a igreja. Não é nada disso, irmãos. A reaproximação, Paulo diz, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. É o sangue. A base da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa justificação, da nossa reconciliação, da nossa filiação, está baseado no sangue de Jesus Cristo. Por isso que ontem no discipulado eu falei, para Israel largar o Egito, que tipifica o mundo, eles clamaram. Debaixo do cacete de Faraó, Faraó espancava, tem que produzir tijolo. Assim éramos nós, irmãos. Êxodo 12 diz que Deus enviou a salvação. Através da disciplina, quando estava ali todo mundo debaixo do julgamento de Deus, Deus falou, imola um cordeiro. E faz o quê? Derrama o sangue. Amém, irmãos? Derrama o sangue, e passa nos umbrais da porta. Porque o anjo da morte vai passar por cima. Essa palavra hebraica é Páscoa, passar por cima. Então, todo mundo que estava dentro de casa com o sangue nos umbrais da porta, o cordeiro, igual a gente aqui, com a mesa do Senhor aqui, comendo, bebendo, desfrutando. A morte estava operando do lado de fora, mas dentro tinha a cobertura do sangue do cordeiro. João 1:29 diz, quando João Batista viu Jesus vindo, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmãos. É ele que tira o pecado. É ele que nos reaproxima do Pai. Por isso não tem como ir a Jesus. Não tem como buscar a presença de Deus sem que Deus primeiro não nos busque. É Deus que nos buscou. Se lembra o hino que cantamos? Nós cantamos João 4. A mulher passava ali, e toda vez ela ia ali no meio-dia com vergonha, porque ela era uma mulher que tinha muitos maridos. Mas, de repente, aquele homem que era a verdadeira fonte de água da vida, ele passou por ali. Mandou os discípulos ir comprar comida na cidade para encontrar aquelas mulheres. Amém? Para encontrar a mulher. E ele perguntou, mulher, eu tenho sede. Me dá de beber. Ele falou, mas você sendo judeu, me pede de beber. Mas se tu soubesse quem falava contigo, tu lhe pediria, Jesus falou para ela, e ele te daria água viva. E ela falou, dai-me de beber. Nada preenchia ela, nada, irmãos, nada, nem o mundo, nem os maridos, nem o emprego, nem a casa, nem o carro, nada fazia aquela mulher feliz. Só ele. E ela falou, me dar de beber, irmãos, nessa manhã. Daqui a pouco nós vamos comer e beber do Senhor. É isso que Paulo apresenta, versículo 14, porque ele é a nossa paz. A nossa paz não está na segurança monetária, no conhecimento que a gente tem teológico, ou econômico, ou filosófico. A nossa paz está baseada no sangue derramado de Jesus na cruz, que nos reconcilia e nos dá paz com Deus. E Paulo diz, o qual de ambos fez um. O que havia em Israel? Israel se orgulhava por ser a nação de Deus. E era mesmo. Deus falou, eu te escolhi dentre os povos, era menor. Está lá no Oriente Médio até hoje. A nação de Israel dá nesse quintal. E joga bomba para o mundo inteiro e quer briga com o mundo inteiro. E as nações ainda apoiam Israel, os Estados Unidos, Grã-Bretanha. Deus ainda ama Israel. Só que Israel ficou orgulhoso. Até hoje ele é orgulhoso. Foi eles que levaram Jesus para a cruz.
Eles que crucificaram Jesus, foram eles que gritaram: solte Barrabás e crucifica-o, crucifica-o. Leve esse homem para a cruz. E Jesus era judeu. Mas Deus fez uma coisa maravilhosa na cruz. Deus pegou os judeus, é isso que Paulo está dizendo, dos dois fez um, tendo derrubado a parede de separação que havia no meio dos dois povos, os judeus e os gentios. Israel se orgulhava de ser judeu porque Deus não tinha chamado os gentios. É assim na igreja hoje. As pessoas falam: não, eu sou crentão, eu vou na igreja, aquele ali é cachaceiro, aquele ali fuma maconha, aquele ali é beberrão, aquele ali é assaltante. Deixa eu te falar, irmãos. O sangue de Jesus purifica quem ele quiser. O cachaceiro, o beberrão, a prostituta. A história da cruz é a história que Deus salva um ladrão, irmão. Tá lá, ó, 2 ladrões crucificados com Jesus. O outro falou: você aí está em pecado, por isso você está sendo crucificado. O outro falou: você não sabe o que você está dizendo. Nós estamos aqui porque nós cometemos pecados. Mas esse homem é justo e olhou para Jesus. A cruz salva, amém, irmão? É na cruz que o ladrão foi salvo, amém? Ele nunca frequentou a igreja, ele nunca tomou Santa Ceia, ele nunca foi batizado, ele nunca deu dízimo, mas ele falou: lembra-te de mim quando entrares no seu reino, aleluia! A cruz salva, a cruz acaba com a inimizade, a cruz une 2 povos, a cruz atrai, a cruz busca, a cruz reconcilia, irmãos. Por isso que a igreja perdeu o evangelho da cruz. Não prega sobre a cruz, não fala sobre a cruz, a mensagem não é da cruz. Porque é essa mensagem que transforma. Essa mensagem que transforma. E Jesus disse para o ladrão: ainda hoje te digo, a cruz salva. Você crê que a cruz salva? Amém? A cruz salva. Jesus falou: e ainda hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Quando ele morreu, ele foi direto para o seio de Abraão, amém, irmão? O outro foi para o inferno. Porque na mesma cruz ele não creu. Um creu na obra de Cristo na cruz e o outro não creu. Então Paulo continua no versículo 15. Aboliu na sua carne a lei de mandamentos e forma de ordenanças para que dos 2 criasse um só novo homem. Não tem nada que possa guiar os nossos caminhos senão uma nova lei. Aqui nós somos chamados de Igreja de Itaboraí. Somos interdenominacionais. Não carregamos bandeira de nenhum grupo cristão e nenhum sistema religioso. Mas nós temos uma lei que nos guia. Não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono. A lei que nos guia é que Paulo diz: não é essa lei de mandamentos e ordenanças. Teresa não faz isso, Teresa faz aquilo. Olha, não faz isso, olha, não faz aquilo. Olha. Não, 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 não. A nova lei que temos é de Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há, amém? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo fala de uma nova lei. Diz que a gente não tem mandamentos, não seguimos 10 mandamentos. Cremos nos 10 mandamentos, que expõem o nosso caráter, apontam o nosso pecado, mas a nova lei é a lei do Espírito e da vida. Temos uma nova lei. E Deus colocou essa lei no nosso coração para nos guiar. Por isso que não dependa de líder para dizer o que você tem que fazer, ou o que você não tem que fazer. 1 João capítulo 2, versículo 27, João diz que a unção que dele recebeste, ela permanece em vós, e não há necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma. Sabe quem mora em você, que nós vimos ontem? João 14, se lembra? Eu não vos deixarei órfãos. Você não é órfão, irmã. Nem você, irmã. Não temos orfandade. Nós somos filhos e filhas de Deus. Não tem lei de mandamentos com promessa, mas Deus pegou 2 povos e criou nesse povo uma nova identidade. Qual é a identidade desse novo povo? É um novo homem. Tem um homem novo nesse universo que ninguém conhece, que está dentro de você, mora em você, habita em você, guia você, transforma você, muda você, transforma o seu caráter. As pessoas falam: mas como que pode? Bebia, fumava, roubava, cheirava, trocava de marido, era igual a mulher pecadora no poço.
Depois que ela foi salva, ela voltou para a cidade e falou: eu encontrei um homem que é profeta e ele sabe tudo da minha vida. E a cidade dos samaritanos falou: vamos ver, era Jesus, irmão. Jesus não falou para ela largar o marido. Jesus falou: vai e chama o seu marido. Vai e chama. Ela falou: mas qual? Eu tenho muitos maridos, eu já casei 3 vezes, eu já casei 4 vezes, você não sabe nada da minha vida, mas Jesus falou: eu sei o que pode te saciar. Era esse homem novo, que hoje é o Espírito Santo. Versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Então a inimizade acabou, porque a cruz pega 2 povos, judeus e gentios, e cria um novo homem que a gente chama de igreja. Quem é esse homem novo? É a igreja de Jesus. Quem é a igreja? É todo aquele que nasceu de novo, virou filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, exceto aqueles que não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. João diz, mas nasceram de Deus. Você nasceu de Deus? O Espírito Santo já operou no seu coração, já está te transformando. Então, bem-vindo ao novo homem que é a igreja, que é esse corpo orgânico que a gente chama de igreja local. Todo mundo aqui em Itaboraí, se tiver na Ebenésia, na Lagoinha, na Presbiteriana, na Congregacional, na Recomeço, qualquer grupo genuíno de pessoas que creram, até católicos, amém, irmão? Se creu, está salvo, amém? A questão de reunir é outra coisa. Reunir é outra coisa. Mas ser salvo é crer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. É crer. A mulher sabia quem cavou o poço, qual era a religião do dono do poço. Foi Jacó que cavou. Acaso você é maior do que o nosso pai Jacó? Ela sabia quem era o dono do poço. Então a religião sabe de quem é aquele poço, sabe o tamanho da caçamba, sabe o nome da caçamba. Mas o que nós temos como igreja não é a caçamba e nem um poço, amém, para você. O que nós temos é Jesus, amém? É Jesus desse versículo que Paulo diz que destrói a inimizade através da cruz. Versículo 17, vindo, evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe e também para os que estavam perto. Quem estava longe? Os gentios, tão desprezado pelos judeus. Se você pegar João 4, a mulher samaritana era odiada pelos judeus. Se você pegar João 5, quando o Senhor multiplica os pães e os peixes, os discípulos falaram assim: despede esse povo. Jesus falou: vocês têm que dar de comer para esse povo. Eles eram gentios, desesperados, precisando de alimento físico, igual essa mesa aqui cheia de pão, comida, bebida. É por isso que a gente tem uma festa do amor em toda a nossa reunião. Ontem foi tanto caldo, caldo de abóbora. E o outro caldo era o quê? Caldo de ervilha. Gente, eu saí empanturrado. Eu passei a noite inteira brigando com a besta, o falso profeta. Parecia que eu estava na luta, na grande batalha do Armagedon, de tanto comer. É porque as pessoas não só precisam ouvir a palavra, amém? A gente tem que cuidar das pessoas. Fazer isso aqui, pega no ponto e traz, espera. Os irmãos, não vamos começar não. Só quando ela chegar e a outra for encontrada. A Verinha tá lá para lá de Bagdá, lá perto da Venda das Pedras. E a outra tá vindo, mora perto, mas vai chegar, irmão. Tá aqui o que Paulo está dizendo. Deus esperou os que estavam longe e aproximou os que estavam perto. Tá longe, a gente espera, amém? Tá perto, a gente... Terminando o versículo 18. Traz os elementos aqui para mim. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito Santo. Então,
como que termina a história? É que o acesso ele está aberto deliberadamente. Não há nada que possa impedir hoje o seu acesso a essa mesa. Não precisa não. A esse seu acesso a essa mesa. Amém? Olha o versículo 18. Porque hoje todos nós temos acesso à presença de Deus, à mesa do Senhor, em um só Espírito. Eu não tenho um Espírito, você tem outro. O mesmo Espírito que me salvou é o Espírito que salvou. Então aqui nós não levantamos bandeira denominacional. Amém? O que nós levantamos aqui? O nome de Jesus Cristo. Então, fique à vontade, amém? Para participar dos elementos e entendendo, se você é filho de Deus, mas eu não me sinto tão puro, você não precisa se sentir puro, amém? Eu não me sinto tão capaz, não precisa se sentir capaz não, gente. Vou te mostrar como que é a mesa, como que veio esse negócio que a gente chama da mesa e a ceia do Senhor. Quem quiser acompanhar, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 26. 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 26. Amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então isso aqui é o que Paulo recebeu dos discípulos. Paulo é salvo depois, encontrado pelo Senhor depois. Ele é um nascituro. Paulo nasce depois. Ele perseguia a igreja, ele matava os cristãos. Então, quando ele creu, o Senhor o aproximou. A partir de Atos, capítulo 9, ele se torna um discípulo, mas ninguém acreditava que Paulo era discípulo, não. Tinha o medo dele. Levam ele para casa, lá de Tarso, fica lá 14 anos. Depois de 14 anos, Barnabé traz ele e Paulo assume a guinada da igreja. Então, o que Paulo recebeu? É o que foi transmitido para ele. Isso aqui foi uma transmissão oral. Olha, Paulo, nós tivemos lá naquela casa, perto da Páscoa, se lembra que eu expliquei ontem? E o Senhor falou, arruma uma casa mobiliada, que tem móveis, tem uma mesa. Não tinha cadeira, você sabia que sentavam no chão, né? Todo mundo sentado no chão, mas era uma casa. E ali Jesus celebrou a ceia com eles, que é a última Páscoa. E Paulo diz, eu recebi que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Essa mesa é para quem está sendo traído. Eu estou sendo traído, amém? Todo momento a gente é traído. Traído por cônjuge, traído por amigos, traído por irmãos na igreja. Nós somos traídos a todo instante. Essa é a era de traição. Na noite que foi traído, foi quando Judas estava lá, Jesus falou, um dentre vós é o diabo. Pegou o pão e molhou e falou, quem eu der e comer, imagina, irmãos. É na noite em que ele foi traído. Então, seu coração é um coração aflito, machucado, ferido. Bem-vindo à mesa da traição, amém? Dos que foram traídos. Essa mesa é para você, amém? Essa mesa é para mim. Essa mesa não é para as melhores pessoas, para as pessoas mais capazes. Essa mesa é para aqueles que estão experimentando os sofrimentos, as perdas, as angúrias, tudo aquilo que o Senhor tem provido para nós. Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, o que é isso aqui? O pão apresenta e representa o corpo de Cristo, é místico. É o corpo místico de Jesus Cristo. Nesse corpo, João 11, versículo 52, diz que Jesus morreu para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus que andam dispersos. Todo filho de Deus está nesse corpo, neste pão. Esse pão partido, esse pão foi partido por você. Esse corpo é o corpo de Cristo. Não cremos na transubstanciação, que diz que esse corpo é o corpo de verdade de Cristo. Não, não, não. Nós fazemos isso em memória do Senhor. Mas Paulo diz aqui que é dado por vós fazer isto, é um memorial. É para lembrarmos, em memória de mim. Não é uma mesa religiosa. Que a gente fica aqui, eu fui criado num grupo que eu ficava lá com medo de chegar perto disso aqui. Cuidado, você vai morrer, vão te matar, vão destruir a sua vida, porque você é pecador. Quando passava perto de mim, eu escondia debaixo do banco, não pegava não. Eu era muito pecador. Mas não, irmãos. Isso aqui é para a gente fazer memória do Senhor,
para a gente lembrar o que o Senhor fez por nós naquela cruz, dissipando a inimizade, dissipando a nossa morte, os nossos pecados, o nosso ego, a nossa separação, o inferno que havia para nós. Nesse corpo ele assumiu o nosso lugar, porque, versículo 25, porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, esse cálice. Esse cálice é o que ele tentou resignar e abandonar. Ele falou, Pai, afasta de mim este cálice. Não era fácil, irmão, assumir esse cálice. Era o lugar da morte, o lugar da perda. A cruz não é essa cruz bonitinha que você vê em alguns lugares religiosos, não. A cruz era uma coroa na cabeça, com espinhos fincados, era cusparada no rosto, foi uma lança do lado, as mãos pregadas na cruz. Era o cálice da ira amarga de Deus que caiu sobre Jesus. Então não brinca com a mesa, amém? Foi ele que, por meio do seu sacrifício vicário, morreu para te salvar dos seus pecados. E Paulo diz assim, é o cálice, dizendo, este cálice, aleluia, é da nova aliança, amém? É tudo novo para nós. 2 Coríntios 5,17, Paulo diz, aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa mesa te torna novo, irmão, porque ela transmite uma nova aliança. Não é os 10 mandamentos de Moisés com não adulterareis, não. Acabou, agora é tudo novo. É uma aliança nova, colocarei dentro de vós o meu espírito. Te darei um coração de carne. Essa aliança traz isso, irmãos. Por isso que a gente não segue dogmas, nem confissão de igreja, nem credo de igreja. Nós cremos na nova aliança, no sangue de Jesus. Fazer isso todas as vezes que o comerdes e o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Por que a gente precisa ceiar? Uns ceiam uma vez a cada domingo. Inclusive, nós somos desse movimento. Outros ceiam uma vez no mês. A gente encontra entre os assembleanos, presbiterianos, congregacionais, igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais. Outros ceiam uma vez no ano. E tem uma seita no Rio do Miguel Ângelo, falso apóstolo Miguel Ângelo, que falou que a ceia é pecado. Então ele acabou com a ceia, ninguém ceia e ninguém batiza. São pecadores sem a nova aliança. Você entendeu? Mas isso aqui é para nós lembrarmos de tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Tudo que o Senhor fez na cruz por nós. Então ali nós estávamos envolvidos nessa nova aliança. Então que o Senhor guarde o nosso coração. Derek vai orar pelo cálice, depois eu vou orar pelo pão. Senhor, agradecemos nessa manhã, Amém, pelo seu sangue que foi vertido, amém, para nos salvar, amém, nos purificar. amém. E o seu sangue é suficiente. Aleluia. Nós cremos no poder e na eficácia desse sangue. Amém. Só precisamos dele. Amém. Crer nele, confiar nele. Amém. E nossa vida se torna uma nova vida. Amém. Tornamos uma nova pessoa. Amém. Porque confiamos em ti. Amém. E que a sua obra Amém. já foi suficiente para nos salvar. Aleluia. Amém. 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 Oh, Senhor. Também nós te louvamos nessa manhã pelo seu corpo partido ali por nós naquela cruz para nos fazer seus filhos, Senhor. E hoje somos incluídos nessa igreja universal, que é o seu corpo em todo lugar. Obrigado pelos irmãos que aqui estão em Itaboraí, de São Gonçalo, de Maricá. Senhor, nos uniu neste pão. Por isso nós te glorificamos nessa manhã e pedimos que
nos alimente, como a tua palavra diz, que o Senhor era o pão vivo que desceu do céu, e aquele que por o Senhor se alimentasse, por ti viveria, Senhor. Por isso nós celebramos nessa manhã a mesa e a ceia do Senhor. Fica conosco, Espírito Santo, e nos abençoe durante toda a semana. Nos fortaleça e nos capacite, Senhor, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Eu glória. Esse foi. Amém. Amém. Recebido, Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este pão e beberdes o cálice, anuncias a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele venha. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos, amém, com alegria. Aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. Bebamos todos com alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor. Podemos lembrar da sua morte e a sua ressurreição. Muito obrigado pelo seu sangue vertido, seu corpo partido. Pedimos que nos abençoe durante essa semana. De segunda ao próximo final de semana, nós possamos estar vivendo para a tua glória e a tua presença. Nos abençoe, nos fortaleça. Esses elementos nos lembre, Senhor. Como a tua palavra diz, que lemos e cantamos, é até que ele venha, Senhor. Por isso, prepara o nosso coração. Nos fortaleça e nos abençoe. Nos despede em paz, ainda nos mantenha na comunhão, no desfrute, aqui lanchando juntos, se conhecendo mais.
Muito obrigado, Senhor, pela sua igreja de Itaboraí, pelos irmãos que estão nos visitando. Muito obrigado por essa manhã. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém.